Você é o tipo de pessoa que tenta se relacionar com Deus, tenta ser constante, mas você não consegue? Sabia que isso pode estar diretamente ligado naquilo que você viveu na sua infância, com problemas, com situações não resolvidas do seu passado? Isso mesmo. A forma como você se viu ou se relacionou com o seu pai pode estar afetando diretamente no seu relacionamento com Deus. A forma que você viu, que você se relacionou com o seu pai biológico, pode estar hoje refletindo no seu relacionamento com Deus. Se você teve um pai ausente, se você teve um pai que foi negligente, se você teve um pai que morreu, um pai que foi abusivo, se você teve um pai que era emocionalmente distante, tudo isso pode estar refletindo na forma que você vê Deus. Você pode estar vendo hoje Deus na figura do seu pai. Porque a essência de Deus, a forma que ele se manifesta para nós, é através da sua paternidade. E o que vem junto com essa paternidade de Deus? Através da paternidade de Deus, nós recebemos dele a proteção. A Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e tantos outros versículos que falam sobre a proteção de Deus para nós. Deus também é aquele que nos provê. A Bíblia fala que Ele cuida de nós, né? Que Ele veste as plantas, que Ele cuida dos pássaros, ainda mais que nós que somos seus filhos. A Bíblia também diz que Ele é o nosso protetor, aquele que nos provê, aquele que nos dá destino, aquele que afirma a nossa identidade, aquele que diz: vocês são meus filhos. E aquele que nos dá um limite, porque a Bíblia fala que Deus corrige aqueles que Ele ama, aqueles que Ele tem como filho. Então, se você teve um pai ausente, negligente, tudo isso afeta na forma que você vê Deus. Se o seu pai falhou em alguma dessas áreas, ou falhou na área da provisão, ou na proteção, ou na afirmação de identidade, então isso fica uma lacuna na sua identidade, fica uma lacuna na sua vida. E isso acaba atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Eu vou contar uma experiência vivida ali no nosso meio, sem contar o nome da pessoa. Mas um dia no atendimento, naquele momento ali de cura, né, tratando essa parte da paternidade, nós conversando com uma mulher ali, né, e foi falado: agora é o seu momento de falar com Deus Pai. E uma pessoa que parecia muito bem resolvida, filha de Deus, né, que servia ao Senhor. Só que naquele momento que ela tinha que falar com Deus Pai, ela travou. E ela começou a chorar e ela falou: eu não consigo. Eu não consigo. E ela começou a chorar muito. Ela falou: eu não consigo. Não consigo acreditar que Deus está aqui. Não consigo acreditar que Ele existe. Não acredito que Ele está me ouvindo. Tudo isso porque o pai dela tinha morrido quando ela era criança. Então para ela era como se Deus também tivesse morrido. É como se Deus não existisse. Ou ali houvesse alguma mágoa de Deus, alguma raiva. Tudo por conta do pai. Vê como essa parte da paternidade reflete na nossa vida. Como a figura do nosso pai terreno, nosso pai biológico, reflete no nosso relacionamento com Deus Pai. Então o que a gente precisa para se relacionar com Deus? Para ajustar isso. Muitas vezes nós vamos precisar lidar com algumas questões da nossa paternidade biológica, liberar perdão para o nosso pai, ou até mesmo ter uma conversa íntima com Deus. Pedir perdão por muitas vezes alimentar o ódio de Deus. Às vezes você perdeu o seu pai também. E existe alguma coisa que você precisa tratar, você e Deus. Às vezes isso é uma coisa que você precisa lidar, para que você consiga ajustar a sua visão e conseguir ver Deus de fato como Ele é. Que é um pai perfeito, um pai de amor, que provê tudo aquilo que nós precisamos, mas também nos dá limite em amor. Porque essa é a essência do Senhor, a sua paternidade. Porque esse é a intenção, esse é o querer do Senhor, que nós nos relacionemos com Ele. Porque nós fomos feitos para o relacionamento. Quando fez o homem, quando Deus fez Adão, Deus colocou ele na onde? No jardim. Lugar muito especial preparado para ele todos os dias na viração do dia. O Senhor vinha para se relacionar com ele, para conversar. Olha que coisa incrível. É isso que o Senhor deseja de nós. É isso que Ele espera de nós.
que nós nos relacionemos com Ele. Mas muitas vezes, para a gente chegar nesse lugar, primeiro a gente vai ter que tratar nossa paternidade biológica. A gente vai precisar se resolver com o nosso pai. A gente vai precisar lidar com algumas coisas difíceis no nosso interior para ajustar o nosso relacionamento com Deus Pai. Mas nós não precisamos fazer isso sozinho, Ele está conosco para nos ajudar nessa missão. De liberar o nosso pai biológico para que a gente consiga ver Deus como Ele de fato é. Então que nesse momento a sua visão seja ajustada. Que você consiga ver Deus como Ele verdadeiramente é. Um pai perfeito. Um pai que quer se relacionar com você. Deus quer conversar com você. Porque a oração é uma conversa. E não somente para você chegar para Deus e falar: Deus, eu estou triste, isso, as suas lamúrias, as suas preocupações. Você deve levar isso para o Senhor, sim. Mas no relacionamento tem alegria também. Quando você conversa com um amigo, você não vai só com tristeza. Você chega nesse amigo e fala: olha, eu estou muito feliz, hoje aconteceu isso. E assim também é o relacionamento com Deus. Quando você fala com Ele e fala: Pai, essas são as minhas dores, são as minhas dificuldades, mas essas são as minhas alegrias. No dia de hoje eu estou muito feliz por isso, eu quero te agradecer, Pai. O Senhor não sabe o que aconteceu, Ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim Ele quer conversar conosco, Ele quer se relacionar com Deus, se relacionar conosco. Olha que Deus incrível, que Deus maravilhoso, que quer relacionamento, que quer conversar com a gente. Então se abra, se permita, conheça Deus como de fato Ele é. Um pai perfeito, um pai que te ama, que quer curar suas feridas, que quer ajustar a sua visão e que quer ter um relacionamento com você. Então eu desejo do fundo do meu coração que a sua visão seja ajustada e que a partir de hoje você consiga se relacionar com Deus de uma forma leve, de uma forma que venha fluir e que isso não seja um peso, mas que seja uma alegria para você. Que Deus te abençoe. Espero você no próximo vídeo.